Neste caminho que temos vindo a percorrer com o projeto Angioma Flor de Pele, com o objetivo não só de desmistificar a patologia, mas também de partilhar sentimentos, emoções e experiências, vamos nos cruzando com pessoas de veras interessantes, quer sejam portadores de angioma ou não, e que já vão falando do tema mais abertamente e sem preconceitos. É o caso da nossa convidada de hoje, a Séverine, portadora de um angioma no lábio superior, que está aqui à minha frente e que nos vai contar e partilhar a sua história de vida enquanto portadora de angioma na face. Olá, Séverine. Olá. Obrigada por estar aqui a contar e a partilhar a sua história de vida enquanto portadora de um angioma, tal como eu. Sim, e obrigada pelo convite. E para conhecermos um bocadinho melhor, conte-nos um bocadinho de onde vem, qual é a sua origem. Então, eu nasci em Paris, porque os meus avós emigraram para lá já há muitos anos e a minha mãe nasceu lá. Mas quando eu nasci, vieram para cá, para Portugal. Então, e veio com eles? Sim, e eu vim com os meus pais. Então a minha vida toda foi em Portugal. E aos 8 anos de idade foi-me diagnosticado um angioma. E fiz vários exames e as causas Não eram... foi de nascença, assim como o meu? Não foi de nascença, foi mesmo a partir de uma certa idade começou a nascer e ao longo do tempo foi crescendo. E então... Era isso que eu lhe ia pedir, para partilhar um bocadinho a história enquanto portadora de angioma a partir de uma certa idade. Sim, foi a partir dos 8, fizemos vários exames, fui seguida até ser operada, porque o meu angioma crescia para dentro. Ele notava-se um inchaço no lábio. Não era assim vermelho? Como... Não era vermelho, mas por dentro era vermelho. Toda a parte interior era da cor do seu angioma. Era tudo assim. Mas por fora não, porque ele estagnava no lábio e ao longo do tempo foi subindo para o nariz e chegando quase... Então era um ao angioma olho. Que estava em crescimento? Sim, sempre em crescimento. Até porque eu era para ser operada, mas eles disseram, vamos esperar até aos 18, pode ser que pare. Mas ele continuou a aumentar. E havia um aumento significativo. E qual era o seu sentimento quando se via ao espelho? Eu sentia-me... Não sei, sentia-me feia, queria ter os lábios bonitos como as minhas amigas, como as referências que eu tenho, os meus pais, porque na família nunca houve nenhum caso de angioma também, não é? E então a gente sente-se um bocado diferente. Autoestima baixa. Autoestima claro. muito baixa. Como eu percebo. Apesar de muita gente pensar, ela nada lhe afeta porque ela tem cara trancada, mas é uma proteção que nós temos, na Exatamente. verdade. E então depois decidiu ser operada? Sim, depois... Aos 18 anos? Não, porque entretanto fui para a faculdade e não quis estar a parar os meus estudos, porque como era seguida em França por um hospital que tinha uma especialidade só de angiomas, que vão pessoas de todo o mundo. Interessante, em França? Sim, em Paris mesmo, chama-se Hôpital Larivoisière e foi um doutor em Coimbra que me encaminhou para lá. Engraçado, isso é muito bom saber, até para transmitir a outros portadores que estejam interessados em ir lá e em consultar esses médicos especialistas. Sim, e eu cheguei lá, eu era miúda e vi casos muito piores que o meu e senti, ok, não estou sozinha. Foi o início do não estou sozinha, porque havia mesmo pessoas que... Como é que elas têm força, não é? Claro. Nós às vezes com uma mancha, com um pequeno inchaço, para nós já é difícil. Até uma borbulha há quem nos diga que estou tão feia, tenho uma borbulha. Sim, ou acne, mesmo assim que também é um problema, não é? Sim. Senti que, ok, eu não sou a única e isto tinha 10 anos já, 10, 12 anos, já, porque ia sendo seguida ao longo dos anos para ver se aumentava, como é que estava, exames. E pronto, e então eles disseram para esperar até aos 18, eu não quis para continuar os estudos, mas no final dos estudos pensei, ok, não consigo arranjar trabalho aqui, veio o Covid. E em todo esse processo passou com certeza por situações menos agradáveis? Sim. Sim. E qual foi o pior comentário que lhe fizeram relativamente à sua face? É assim, eu estudei artes performativas e no final do curso eu fui fazer muitos castings. E num deles, que foram vários, recebi vários comentários, mas acho que o pior foi mesmo que tu até tiveste uma boa prestação,
mas tens isso no lábio e isso fica feio. O espectador vai se perder na história, no enredo. Não interessava a voz, até para cantar é preciso ser perfeito. Exatamente. E a família, em todo o processo, foi o suporte. Sim. Como sempre. As Sim, famílias evidentemente. são uma grande ajuda para nós que temos esta manchinha, embora seja a mancha da cor do amor. Exatamente. Portanto, não é? Exatamente. E sempre me apoiaram, sempre procuraram médicos para saber o que fazer, os meus pais sempre foram comigo nestas viagens, a minha avó que também lá estava. E depois mais recentemente também o meu namorado, que foi um apoio também muito grande, porque era ele que me ajudava. Eu tive 2 meses a comer à palhinha, depois de todo o processo, e não é fácil ver alguém que a gente gosta e estar a sofrer, não é? Pronto, é isso. mas é linda. Obrigada. Portanto, o angioma que teve e que ainda tem alguma parte por resolver, penso eu, não é? Sim. Ainda tem uma operação para fazer. Tenho uma intervenção prevista, sim, para o final do ano, porque, como lhe tinha dito há bocadinho, eles o que fizeram foi uma reconstrução do lábio de cima, é o meu lábio de baixo. Certo. Porque a pele que estava em cima não estava muito elástica, já muito esticada para guardar no lábio. E havia um risco muito grande desta operação, que era perder a mobilidade do lábio, podia falar e o lábio descair, e o médico disse, mesmo para cantar, se tu queres cantar... É nessa sequência que eu lhe ia perguntar, uma vez que tem formação na área das artes performativas, é uma área que exige alguma exposição e em que a parte física também é muito importante. Sim. Consegue ultrapassar? Ou conseguiu ultrapassar, embora com alguma dificuldade, com certeza? Sim, eu ultrapasso com dificuldade. Eu acho que eu estava num momento que, ok, eu vou desistir disto, pelo que já ouvi, já quando tinha o lábio bastante inchado. Agora com uma cicatriz, com o lábio ainda não está estético, não está simétrico, vou ouvir muito mais coisas, mas eu pensei, não, acabou. Eu tenho que fazer aquilo que eu gosto, porque senão o que é que vale? A vida não faz sentido, não é? O que é que vale? E é essa força que temos que transmitir a outros portadores que queiram também realizar os seus sonhos, não é? Exatamente. E seja em que área for, porque estamos expostos em tudo. Em tudo estamos expostos, mesmo que seja andar no autocarro, a ir na rua, a gente tem que ter o coração leve e as bocas, metê-las para trás das costas, porque essas pessoas também não estão bem para tratarem mal as outras. Exatamente. O caminho que gostaria de seguir era então de cantora? Sim, é o que eu faço. Eu tenho um trabalho e gravo músicas, escrevo-as, e mesmo que não vá ter um grande reconhecimento, para mim já é um grande feito, porque estou a fazer o que eu gosto. Eu ouvi de um médico que eu podia não ter mobilidade e falar mal e não ter articulação como deve ser, e não deixei isso acontecer, e isso para mim é um grande feito. Disse-me em off que tem uma filha, 13 anos, como é que ela a vê? Agora vai se emocionar. Sim, claro. Não sei, eu acho que ela acha que é normal. Eu, por acaso, a última operação que tive, ela queria vir muito ao meu colo, porque foi uma operação mais curta, então eu vim à noite para casa. Fui operada às 7 da manhã e à noite vim para casa. E ela disse, mamãe, bobo. Bobo é dói-dói. Sim. Mamãe tem bobo. E ela assim a fazer festinhas, e depois ela a perguntar porque é que ela não tinha. Pois. Porque ela está muito na fase de imitação, quer a minha roupa, quer as minhas... E ela, porquê a Olivia não tem bobo como a mamãe? Olha que engraçado, muito giro. Este projeto que nós temos, o Angioma Flor de Pele, na sua opinião, é importante para os portadores de angioma poderem partilhar experiências Sim. e sentimentos, emoções, para além de dar a conhecer também, como no seu caso, a parte médica e o que é possível fazer esteticamente. Sim, eu acho que é muito importante este projeto que vocês têm. Eu, como disse em off também, que se tivesse conhecido quando era mais nova, acho que tinha ultrapassado isto muito mais levemente. A Mara foi, que é a nossa mentora do projeto, foi a grande impulsionadora.
É a nossa porta-voz. É um bocado a nossa porta-voz, exatamente. E é um pouco isso. É muito bonito e ela é super simpática, você também. Muito obrigada. E acho que as pessoas lá que estão atrás do ecrã, que estão em casa a ver que há outras pessoas como elas, pode-lhes dar um apoio também. É essa a nossa missão também. Não estão não é? sozinhas. Todos... E podem falar com vocês são muito disponíveis e tudo, e acho incrível. E acho que estar aqui a partilhar também o meu percurso, espero que também ajude as pessoas. E que ajude outras pessoas também a saírem da sua concha com Exatamente. receio de se exporem e de se mostrarem, e podem ser pessoas iguais às outras, apenas com uma marca diferente. É isso, a gente pode dizer, tu és linda, não ligues. Não é assim, não é assim, mas há um dia que chega e que nós na nossa cabeça pensamos, ok, acabou. A mim aconteceu-me assim, porque toda a gente dizia, Severino, tu és bonita, tu és isto. Não sou, não me vejo. Eu tinha sido operada e ainda me faltavam 3 operações. Mas tu já não precisas de ser mais operada, estás tão bem. E tinha só a boca que abria um bocadinho. E eu sabia que isso não era verdade. Mas em qualquer coisa a gente vai ser criticado, a gente vai ser... O que acontece aos outros, nunca há problema. Se for a nós, há muito problema. Mas se for aos outros, não é tão grave especialmente assim. Neste mundo em que a perfeição, especialmente a perfeição física, é muito importante. Exatamente. Nós pautamos-nos porque é tão perfeito, é tão bonito, e às vezes a beleza não é só exterior, é a beleza interior também. Exatamente. E o que conta é o coração e Exatamente. A gente ser bons com os outros. E É pensar isso. que há uma história atrás de cada pessoa, que seja visível aos olhos ou não. Exatamente. Obrigada, Severino, Nada. por ter aceito este convite e ter partilhado, ter-se exposto, ter contado a sua história tão bonita. Obrigada. E que a mesma sirva de inspiração para que outros portadores de angioma se aceitem e que os não portadores os aceitem tal como eles são. Sim. E não julguem e que os aceitem sem preconceitos ou complexos. Exatamente. Não é assim? Somos pessoas como as outras, temos apenas uma diferença e ainda por cima é a marca da cor do amor. Exatamente. E para terminar esta conversa, falta-nos ainda falar do seu grande talento, cantar. Sim. Cantar, e vou-lhe pedir para ouvir a sua linda voz numa canção que queira e que lhe apeteça, uma vez que também sei que vai lançar um EP. Sim, vou lançar um EP que também entra um bocadinho neste processo do angioma, que veio a ansiedade atrás. E pronto, cada música é um estado de espírito em que no final do EP encontramos umas músicas já com mais coragem, já com mais liberdade. E pronto, tem uma música que se chama Cicatriz. E que bela maneira de acabar esta conversa. Sim, e que é assim: eu tenho escrito na cara que aprendi uma lição, tenho obra-prima rara escrita na superação. Eu tenho escrito na cara que há sempre razão para assumir. Quando a alma está ferida, és tu que a tornas cicatriz. Muito obrigada, foi um prazer enorme. Obrigada eu pelo convite consigo. Muito tenho obrigada. aqui um presentinho para si, não é nada especial. Muito obrigada. Foi tudo muito à pressa. Muito obrigada, muito obrigada. É uma querida muito disponível. Gostava muito também que a Mara estivesse connosco. Sim, mas ela vai estar, vai ouvir e vai gostar da nossa conversa também. Um beijinho para ela também. Um beijinho para a Mara. Um beijinho muito grande para si. Um bom regresso à França e muito obrigada por ter vindo propositadamente conversar connosco. Obrigado eu pelo convite e sempre disponível. Toda a sorte do mundo. Obrigada. Muito sucesso. Muito obrigada.